Dando continuidade à nossa revisão dos princípios de conservação com o princípio de conservação da quantidade de movimento linear. Esse princípio de conservação nos diz que, para sistemas fechados, a taxa de variação da quantidade de movimento linear desse sistema fechado tem que ser igual à força resultante atuando sobre esse sistema, o que nada mais é do que a segunda lei de Newton. No entanto, como nós já discutimos anteriormente, é frequente que na prática da engenharia seja mais conveniente monitorar o que acontece com determinada região do espaço e não o que acontece com uma quantidade fixa de matéria, o que acontece com um sistema fechado. Portanto, nós precisamos de alguma forma traduzir esse princípio de conservação, essa segunda lei de Newton, para volumes de controle, para monitorar regiões específicas do espaço. Ok? Pegando então aquela nomenclatura e notação que desenvolvemos no âmbito do teorema de transporte de Reynolds, a grandeza extensiva psi maiúsculo para o caso do princípio de conservação da quantidade de movimento nada mais vai ser do que a quantidade de movimento linear P maiúsculo, que, por sua vez, é igual à massa, o produto da massa, pela velocidade. A grandeza intensiva associada, psi minúsculo, ou seja, o psi maiúsculo, a grandeza extensiva por unidade de massa, por sua vez, será então simplesmente a velocidade. Nós sabemos do teorema de transporte de Reynolds que a taxa de variação de psi maiúsculo, a taxa de variação temporal, já usando aquele teorema do transporte de Reynolds simplificado pelo princípio de conservação da massa, a taxa de variação temporal do psi maiúsculo nada mais vai ser do que a integral ao longo do volume de controle do produto da massa específica pela derivada material do psi minúsculo, derivada material da propriedade intensiva associada ao psi maiúsculo. Tudo isso integrado ao longo do volume. Fazendo essa associação aqui que fizemos anteriormente, que o psi maiúsculo é a quantidade de movimento linear P e o psi minúsculo, a grandeza intensiva associada é a própria velocidade, a velocidade do fluido, nós podemos reescrever então o princípio de conservação da quantidade de movimento como sendo dp dt, que é igual à força, que nada mais é do que a nossa segunda lei de Newton, que vai ter que ser igual à integral ao longo do volume de controle de ρ vezes dv dt, a derivada material da velocidade, ao longo do volume, a integração feita ao longo do volume. E nós temos aqui a expressão para volumes de controle do nosso princípio de conservação da quantidade de movimento. Vamos agora falar um pouco sobre as forças que atuam sobre um volume de controle. Começando com aquelas classificadas como forças de corpo, que são também chamadas de forças de atuação à distância. Ou seja, essas forças não necessitam que haja contato direto entre o corpo que está exercendo a força e aquele sobre o qual a força está sendo exercida. Alguns exemplos desse tipo de força de atuação à distância são as forças eletromagnéticas e a gravidade. Dentro do escopo desse curso, nós vamos tratar apenas da gravidade. Imagine aqui, então, um volume de controle que está imerso em um campo gravitacional G.
cada elemento infinitesimal de massa desse volume de controle, contido dentro desse volume de controle, sofrerá então a ação de uma força-peso mg. Somando todas essas forças ao longo de todo o volume de controle, nós temos então que essas forças de corpo, Fc, serão então a integral ao longo do volume de controle da massa de cada elemento infinitesimal, que nada mais é do que a massa específica vezes o volume infinitesimal, multiplicado pela aceleração da gravidade. Forças de superfície, por sua vez, são forças que necessitam que haja contato direto entre o corpo que está exercendo a força e o corpo sobre o qual a força está sendo exercida. Portanto, se nós considerarmos aqui o mesmo volume de controle e um elemento infinitesimal de área desse volume de controle, que nós estamos destacando em verde agora na tela, atua sobre ele uma tensão, sobre esse elemento de área, atua sobre ele uma tensão na superfície, cuja normal é dada justamente por aquele vetor normal n minúsculo, aquele vetor normal unitário. Portanto, somando ao longo de todo o contorno do volume de controle essas contribuições dessas forças e considerando que o elemento de área tem uma área dA, nós podemos dizer que as forças de superfície que atuam sobre o volume de controle, elas são dadas pela integral ao longo do contorno desse volume de controle, dessa tensão atuando sobre a superfície do volume de controle, dA. Portanto, nós temos então que a força total atuando sobre um volume de controle vai ser dada justamente pela soma das forças de superfície com as forças de corpo, cujo resultado vai ser simplesmente a integral ao longo do contorno do volume de controle daquela tensão atuando sobre o volume de controle, sobre o contorno do volume de controle, integrado ao longo da área de superfície do volume de controle, somado com a integral ao longo do volume de controle da força-peso, que é o ρg dV. Vamos agora falar um pouco mais sobre as forças de superfície atuando sobre um volume de controle. De maneira geral, aquela tensão que atua sobre o elemento de área que faz parte do contorno do volume de controle depende da orientação desse elemento de área, mais especificamente depende da orientação do vetor normal associado a esse elemento de área. Para evitar esse tipo de complicação, é comum dentro da mecânica dos fluidos, mas não só, dentro da mecânica dos sólidos também, se utilizar um outro elemento, um elemento que seja independente da orientação do elemento de área, que é o tensor de tensões. Dentro desse curso nós não vamos sair disso, não vamos fazer diferente, vamos usar também o tensor de tensões de acordo com essa expressão que havíamos desenvolvido para as forças de corpo. Empregando então o teorema da divergência, que vai nos dizer que para um tensor, no caso ali da força de superfície, nós podemos traduzir aquela integral ao longo do contorno para uma integral ao longo do volume de controle, desde que tomemos o divergente daquele tensor de tensões integrado ao longo do volume de controle. Substituindo essa expressão, então, no princípio de conservação da quantidade de movimento linear, nós chegamos à conclusão de que
a integral ao longo do volume de controle da massa específica vezes a derivada material da velocidade, integrada ao longo do volume de controle, tem que ser igual à integral ao longo do volume de controle da soma das forças de corpo com as forças de superfície, ou seja, da soma do divergente do tensor de tensões com o produto da massa específica pela aceleração da gravidade, tudo isso integrado ao longo do volume de controle. Tomando um volume de controle infinitesimal, ou seja, fazendo com que o volume de controle tenda a zero, que para todos os efeitos práticos não será exatamente zero, será um V estrela, que nós já discutimos anteriormente, aquele menor volume para o qual temos propriedades com valores estatisticamente significativos. Fazendo então esse volume de controle infinitesimal, o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na sua forma diferencial é obtido. Tomando como ponto de partida o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na forma integral, que é mostrada em preto na tela, nós podemos dizer então que o produto da massa específica pela derivada material do vetor velocidade tem que ser igual ao divergente do tensor de tensões somado ao produto da massa específica pela aceleração da gravidade. No entanto, essa expressão para o princípio de conservação da quantidade de movimento linear ainda não está completa, ainda falta a gente definir o que vem a ser esse tensor de tensões. A forma desse tensor de tensões vai depender do material que é utilizado. No caso, no escopo desse curso, nós vamos adotar apenas uma classe desses materiais, que é a classe dos fluidos newtonianos. Para esses fluidos newtonianos, nós temos que o tensor de tensões vai ser dado por menos a pressão termodinâmica multiplicado pela matriz identidade, somado com a viscosidade dinâmica multiplicada pelo gradiente do vetor velocidade, somado com o seu transposto, o transposto do gradiente da velocidade. Somado, então, com lambda, que é outra propriedade do fluido, junto com a viscosidade dinâmica, multiplicado pelo divergente do vetor velocidade, que por sua vez multiplica a matriz identidade. Além disso, no escopo desse curso, nós também vamos adotar o que é conhecido como a hipótese de Stokes. Essa hipótese assume que o traço do tensor de tensões, o traço dividido por 3, ou seja, a média da diagonal do tensor de tensões, das tensões mecânicas, se iguala à pressão termodinâmica. Nesse caso, essa hipótese é um tanto controversa, mas nesse caso, o segundo coeficiente, a segunda propriedade do fluido, o lambda, deixará de ser independente da viscosidade dinâmica. De fato, o lambda poderá então passar a ser obtido como menos 2/3 da viscosidade dinâmica. Essa hipótese de Stokes é um tanto polêmica, mas nós vamos adotá-la aqui sem entrar muito no mérito do porquê dessa controvérsia. Substituindo o tensor de tensões para fluidos newtonianos no princípio de conservação da quantidade de movimento linear na forma diferencial, nós obtemos que o produto da massa específica pela derivada material do vetor velocidade tem que ser igual a menos o gradiente da soma da pressão com 2/3 da viscosidade dinâmica multiplicado pelo divergente do vetor velocidade. Esse gradiente, então, vai se somar a um divergente esse da viscosidade dinâmica,
multiplicado pela soma do gradiente do vetor velocidade com o seu transposto. Isso tudo somado com o produto da massa específica pela aceleração da gravidade. É comum ainda que adotemos duas outras hipóteses que vão servir para simplificar esse modelo, para simplificar esse princípio de conservação da quantidade de movimento linear. Duas hipóteses. Sendo a primeira delas a hipótese de escoamento incompressível, que já vimos no contexto do princípio de conservação da massa, vimos inclusive qual critério tem que ser satisfeito para essa hipótese ser verdadeira, né? Vimos também naquela ocasião que, sendo essa hipótese verdadeira, nós temos que o divergente do vetor velocidade tem que ser igual a zero. A segunda hipótese é a hipótese de que as propriedades do fluido são constantes. Quando a hipótese de escoamento incompressível é adotada, o divergente do vetor velocidade é nulo, portanto, o termo associado ao divergente do vetor velocidade que se apresenta no princípio de conservação da quantidade de movimento linear terá de ser nulo. Além disso, a partir da identidade de cálculo vetorial que nos diz que o divergente do transposto do gradiente de um vetor é igual ao gradiente do divergente desse mesmo vetor e, ainda além disso, adotando e já considerando a hipótese de escoamento incompressível, ou seja, tendo que esse divergente do vetor velocidade será nulo, nós podemos então chegar à conclusão de que o divergente do transposto do gradiente do vetor velocidade terá que ser nulo. Adotando essas hipóteses junto com essa identidade de cálculo vetorial, podemos chegar à conclusão de que o princípio de conservação da quantidade de movimento linear na forma diferencial se simplifica para o produto da massa específica pela derivada material do vetor velocidade terá que ser igual a menos o gradiente da pressão, somado com o Laplaciano, com o produto da viscosidade dinâmica pelo Laplaciano do vetor velocidade, somado com o produto da massa específica pela aceleração da gravidade. Para coordenadas cartesianas, bidimensionais, 2D, né? Apenas para economizar espaço. Para 3D, o procedimento é exatamente o mesmo. Nós temos que o produto da massa específica pela derivada temporal da componente na direção x do vetor velocidade, somado com o produto da massa específica ρ por essa mesma componente na direção x, multiplicada pela derivada na componente, na direção x em relação a x, somado com o produto da massa específica pela velocidade na direção y, a componente na direção y do vetor velocidade, multiplicado pela derivada da componente na direção x em relação a y, tem que ser igual a menos a derivada da pressão em relação a x, somado com μ, a viscosidade dinâmica, multiplicada pela derivada da componente na direção x em relação a x, a derivada segunda, somado com a derivada segunda dessa mesma componente do vetor velocidade em relação a y, somado com o produto da massa específica pela componente na direção x da aceleração da gravidade. De maneira semelhante, para o caso agora da componente
Na direção y, podemos escrever que ρ dv dt somado a ρ u dv dx somado a ρ v dv dy tem que ser igual a menos a derivada da pressão em relação a y, somado com a viscosidade dinâmica multiplicado pela derivada segunda de v em relação a x, somado com a derivada segunda de v em relação a y, somado com o produto da massa específica pela componente da aceleração da gravidade na direção y.